Shalom, meus amados. Querido, o Espírito Santo é muito sensível. O Espírito Santo é muito sensível. Muito sensível. E todos nós, ainda estou recuperando, e todos nós precisamos estar ligados no Espírito. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos uma denominação, nós somos um povo, nós somos do Senhor. Amém? O mesmo Espírito precisa ter livre acesso a cada um de nós. O mesmo Espírito. Se tratando de personalidade, de caráter, se tratando de variações, alguns mais tranquilos, outros mais agitados, cada um tem a sua personalidade. Mas o que Deus quis através de Cristo foi implantar em nós o mesmo Espírito. E isso precisa ser natural. Isso precisa ser natural. O Senhor nosso Deus, Ele tem o controle de tudo. Às vezes a gente pensa que a gente está aqui no culto disperso, mas o Senhor está vendo tudo, observando tudo. Ele vê tudo. E Ele também mostra tudo quando Ele quer. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. No final do culto, eu vou enviar no grupo o esboço. Ficou em casa. Mas essa palavra já foi testificada nesta noite pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 10. A partir do verso 38. Nós vamos ler cada versículo de forma compassada. 38, todos acharam? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Jesus estava indo pelo caminho. Você pode ver que todo o texto vai dizer que Jesus estava indo, Jesus estava vindo, Jesus estava entrando, Jesus estava saindo. Quase todos os textos. Jesus estava orando, Jesus estava curando, Jesus estava o tempo inteiro envolvido na obra de Deus. O tempo inteiro, João 2, Jesus num casamento, havia um propósito: glorificar o nome de Deus. Jesus num velório, glorificar o nome de Deus. Então o tempo inteiro Jesus em atividade, indo, voltando, chegando, andando, caminhando, viajando.
dormindo, Jesus estava ligado. E a palavra diz que Jesus entrou em um povoado. Em um povoado, em uma cidade, em uma casa, as pessoas elas têm o quê? Nome. Não tem nome? Entrando num povoado, a palavra diz que uma mulher chamada Marta hospedou Jesus em sua casa. Olhe para o irmão do seu lado, declare uma coisa para o inferno saber. Diga: Jesus está na cidade. Diga: Jesus está na cidade. Diga assim: Jesus hospeda-se na minha casa. E Marta hospedou Jesus na sua casa. Verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta permanecia assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta foi quem hospedou. Maria foi quem fez, a gente chama de fazer sala. Maria foi quem fez sala. Geralmente é assim, né? Quando a gente tem visita, um tá ali, um faz sala para visita, o outro tá lá ajeitando as coisas, preparando algo. Versículo 40 diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Pergunte para o seu irmão: qual é a tua agitação? Ele precisa refletir. Qual é a tua agitação? A palavra diz que Marta andava muito agitada. O fato de Marta andar agitada, o fato de Marta andar agitada não quer dizer que isso, com muitas coisas, com muito serviço, não quer dizer que isso é totalmente errado. Porque Marta tinha no quê? No coração as boas intenções. Marta tinha no coração as boas intenções de servir, as boas intenções de dar o seu melhor para Jesus, para aqueles que estavam na casa, para os demais que andavam com Jesus. Marta se preocupava em servir e servir bem. Marta se preocupava em fazer o melhor. Marta era imperativa, porque Marta disse para Jesus: o Senhor tem autoridade para dizer para minha irmã, será que isso não incomoda o Senhor? Que eu sirva sozinha? Olha a audácia de alguém que tem um coração aberto para servir e dizer para Jesus: não te importas que eu sirva sozinha? Não te importa que eu faça tantas coisas e que os outros não me ajudem? Tantas atividades que nós temos.
As atividades nos consomem e o tempo passa muito mais rápido. E por dinheiro ou não, o tempo inteiro nós estamos neste ciclo de servir, de fazer alguma coisa para atender a necessidade do outro, de fazer alguma coisa para atender a necessidade da família, de fazer alguma coisa para atender a necessidade do patrão, de fazer alguma coisa para atender a necessidade da sociedade. Muitas vezes tem um benefício próprio nisso, tem. Mas por dinheiro, sem dinheiro, nós somos impulsionados a servir. Todos nós, queira ou não queira, nós somos impulsionados a servir. E nessa impulsão de servir, nós precisamos servir de forma acelerada, porque o tempo passa muito depressa. O tempo está passando muito depressa. A palavra não fala o horário, mas quem sabe Jesus chegou ali perto da hora do almoço e receberam uma visita como essa, perto da hora do almoço, é um susto. A pessoa se desespera, a pessoa se agita, a pessoa pensa na despensa, a pessoa pensa como é que está dentro de casa, daquele jeito às vezes. A pessoa olha para casa, se está arrumada, se não está arrumada. E consequentemente isso leva a pessoa a muitas agitações. E Marta ficou muito agitada. Porém o desejo, o intuito do coração dela era servir e dar o seu melhor. Dar o melhor. Dar o melhor de nós. Pergunta aí, você é Marta ou você é Maria? Você é Marta ou você é Maria? Você é Marta ou você é Maria? Só que o texto vai dizer, às vezes alguém prega, algum pregador prega, e de certa forma a gente, sem entender o contexto, a gente vai lá, sem a visão dos olhos de Deus, e a gente crucifica Marta. Crucifica ela. Porém a ação de Marta não é uma ação errada, totalmente errada. Não é. A ação de Marta não é algo que não se deve fazer, sim, deve fazer sim. A ação de Marta de querer doar-se, de querer servir, de querer que as coisas aconteçam e que aconteçam bem, é uma ação boa. Porém que se tratando do hóspede, diga: Jesus habita em mim. Diga: Jesus habita em mim. Só que dependendo da melhor parte, dependendo do hóspede, não é você que tem que dar a melhor parte. Você precisa parar tudo para receber a melhor parte. Porque se nós temos algo de melhor para dar ao Senhor, ou se nós imaginamos que nós temos algo de melhor para dar ao Senhor, imagine que Ele tem muito mais. Ele tem muito mais para nos dar. E quando Marta interroga Jesus dizendo: o Senhor não se importa de que eu sirva sozinha? O Senhor não se importa de que Maria fique aí sentada? Mas não era só estar sentada, não era só estar parada, não era só estar quieta. Ordena que ela se levante e me ajude. Ordena que ela se levante e faça alguma coisa.
O Senhor tem autoridade para dizer a ela: ajude sua irmã. Porém, versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Quais as coisas que te inquietam? O que te inquieta, irmão? Para um pouquinho para pensar assim. O que te inquieta? O que não te deixa sossegado, sossegada? O que te impede de parar por um instante durante o dia? Ainda que seja alguns minutos. O que te inquieta? Medo de quê? Medo de acabar o tempo e não realizar tudo o que a gente tem vontade, desejo de realizar? Medo de que aconteça um imprevisto e você fique impossibilitado de realizar aquilo que está dentro dos seus planos? O que te inquieta? O que te preocupas? O que te traz preocupação? É claro que existem aquelas pessoas que vivem de forma despreocupada, mas a maioria se preocupa. Se preocupa em pagar a conta que está pendurada ali na geladeira. Se preocupa em cobrir o cartão na data marcada. Se preocupa em pagar o aluguel. Se preocupa em honrar o compromisso lá com a escola da criança. Repreende aí, Guilherme. Se preocupa que tem um compromisso e que a veste talvez não esteja adequada. O que te preocupa? O que te preocupa? O que te inquieta? Será que você consegue pelo menos fazer uma conexão assim e organizar na sua mente o que te inquieta? O que te deixa preocupado? Porque às vezes parece que vira uma mistura assim no liquidificador. A gente não sabe o que deixa preocupado, a gente só sabe que fica girando na nossa mente e nos traz uma inquietude. Uma inquietude, né? A palavra é essa. E a gente não para. E a gente não para ouvir. E a gente não para aprender. E a gente não para ensinar. Até dormir é um sufoco. Porque quando a gente olha, a hora já virou a noite. A gente ainda não dormiu, mas precisa levantar cedo. Até o dormir, que é algo de descanso para o nosso corpo, recuperação da energia, nos causa o quê? Inquietação. Porque quando você olha, eu quero estar mais acordado, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. Mas a hora não espera e a hora passa. E entra para a madrugada e... Mas eu preciso dormir porque eu ainda tenho um dia. E até o dormir nos preocupa. A palavra diz que Marta andava inquieta com muitas, não eram poucos,
Eram muitas coisas. Se Marta, antigamente, muito tempo. Quando a gente considera que as pessoas tinham uma vida simples e tranquila, já andava agitada com tantas coisas, imagine hoje. Imagine hoje o nível de agitação. Imagine hoje o nível de inquietação. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Versículo 42, você vai ler comigo, diz assim: entretanto, na minha tradução diz assim: pouco é necessário. Pouco é necessário. Quem disse isso? Quem disse que pouco é necessário? Quem disse? Pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muitas coisas são boas. Muitas coisas são boas. Porém, Jesus está dizendo que existe uma coisa melhor. Que existe algo melhor de tantas e tantas coisas que nós achamos boas. De tantas e tantas coisas que nós doamos o nosso tempo. Jesus diz que existe uma coisa melhor. E ele diz que é pouca, não é muita, é pouca. Falando de pouco, para o Senhor, alguns minutos pode ser muito, porque a palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se nesse raciocínio considerar que um dia para Deus é 1000 anos, 5 minutos, não dá para fazer os cálculos agora, né? É um bom tempo. 5 minutos é um bom tempo. Eu não estou dizendo de adorar limpando a casa, de adorar dirigindo, de adorar. Não. A palavra diz que Maria estava assentada. A palavra diz que Maria permanecia ou ficou aonde? Aos pés do Senhor. Ficou aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Às vezes a nossa vida está acarretada de tantas dificuldades e traz tantas preocupações, porque primeiro a gente não ouviu quem? Isaías 6, o maravilhoso conselheiro. Se ele direcionar o nosso tempo, que parece pouco, vira muito. Se ele direcionar primeiro os nossos caminhos, que muitas vezes são tortuosos, ele coloca em linha reta. Se ele direcionar primeiro, através da palavra,
nós evitamos muitas preocupações. Nós evitamos muitos transtornos na nossa vida. Porque a gente vai acumulando problemas e preocupações, e algumas ficam mal resolvidas, outras a gente desiste de resolver, empurra lá para frente e não para o tempo inteiro, mais e mais e mais e mais. E a nossa vida vai virando um embaraço, com tantas coisas, com tantas inquietações, com tantas preocupações. E se a gente for questionar a Jesus, Jesus vai dizer o quê? Olha para esse irmão que está do lado, fala o nome dele aí 2 vezes. Olha para ele falando: fulano, fulano, Léo. Se a gente for prostrar e dizer a Jesus: o que eu faço com tanta preocupação, com tanto problema, com tanto... A resposta de Jesus vai dizer: uma só coisa é necessária: estar diante dele e ouvir dele o direcionamento. Um dia de 24 horas, que a gente já dorme muito pouco, conforme os médicos seriam 8 horas. A maioria eu acho que não dorme mais do que 5. A maioria eu acho que não dorme mais do que 5. E às vezes a gente não consegue tirar. A gente até quer, o Espírito Santo até arde e pede, mas às vezes a gente não consegue. Só que o próprio Jesus disse: uma única coisa é necessária. E se você se disponibilizar a priorizar esta única coisa, Jesus disse: não lhe será tirado. Jesus não vai lhe questionar porque você parou isso, ou parou aquilo, ou parou aquela visita, ou parou aquela. Jesus não vai questionar. Porque antes do outro, o importante é você. Antes do outro, o importante é você. Amar o próximo como a mim mesmo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta. Não adianta. Se o Senhor te salvou, preserve isso. Muitas coisas são importantes, mas existe uma que o Senhor não abre mão. Muitas atividades são importantes na nossa vida, até porque nós vivemos em um tempo natural, mas através dele há a possibilidade de andar no sobrenatural. E se andar no sobrenatural, muita coisa que é natural vai ficar para lá. Não vai embaraçar a tua vida, não vai te inquietar, não vai te trazer preocupação. Uma coisa só é necessária, uma única coisa. Ou seja, a boa parte. As outras podem ser boas, parece muito boa, mas a melhor parte da nossa vida
é estar aos pés de Jesus. A melhor parte. Ele declarou isso. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O Senhor é muito sensível. O Espírito Santo é muito sensível. Muito sensível. E Ele fica esperando a nossa atenção. Ele fica esperando a gente parar para ouvi-lo. Ele fica esperando a gente parar para ouvir o sim ou o não. Ele fica esperando. E a gente agitado, mesmo com boas intenções. Não, eu quero servir ao Senhor, eu estou servindo ao reino, eu quero servir o meu irmão, eu quero servir o próximo. Mas ele diz: a melhor parte precisa ser priorizada. A melhor parte precisa ser priorizada. A melhor parte é ouvir os ensinamentos dele. A melhor parte é estar com ele. A melhor parte é parar para ouvir o Espírito Santo. A melhor é parar para saber qual atitude eu devo tomar diante das situações. Qual decisão deve ser tomada diante de uma dificuldade. Tudo na palavra. Tudo na palavra. Tudo na palavra. Tempo determinado para todas as coisas. Tem período de sofrimento? Tem. Tem período de dificuldade financeira? Tem período de percas, tem período de ganhos. E a gente precisa estar sensível na direção do Espírito Santo para poder viver estes altos e baixos que faz parte da vida natural, principalmente do cristão. Principalmente do cristão. E sendo cristão, não querendo ser melhor, mas você precisa entender que você é diferente. É diferente do mundo. Precisa ser diferente do mundo. A atitude precisa ser diferente do mundo. A atitude precisa ser diferente do natural. O posicionamento precisa ser diferente daquilo que todo mundo acha. Não. É o que Deus acha. É o que Deus diz. O Senhor lança a palavra dele, ele diz que não volta vazia. A palavra dele é que cumpre aquilo pelo qual foi designada. Então parte dele. A nossa vida, o nosso alimento, não é assim? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Parte dele, mano. Parte da palavra, parte dos ensinamentos dele, parte dessa conexão com o Espírito Santo. Parte disso. Então a gente precisa. Essa palavra aqui é um texto que, na maioria das vezes, a gente recusa em pregar, em ministrar. Acho que quase todo pregador, isso aí todo mundo já conhece. Essa velha ladainha de Marta e Maria. Só que é uma coisa muito séria. É uma coisa muito importante. Jesus deixou claro isso. Eram duas irmãs? Eram. Na mesma casa? Sim. Tinham o coração voltado em servir? Sim. Mas Jesus estava ali para oferecer o melhor.
Jesus estava ali para oferecer a melhor parte. E quando Jesus chega na nossa vida, irmão, para oferecer a melhor parte, o resto tem que ser deixado de lado. Vai ter um momento, mas tem uns momentos que o Senhor chega. Tem uns momentos que o Senhor quer para Ele. A palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus Quem sabe disso? Quem já ouviu esse? Eu sou um Deus zeloso. Sou um Deus ciumento. A minha glória, o Senhor diz, a minha glória. Quem conhece? Não divide. Ele não divide. Naquele momento ali na casa de Marta e Maria, Jesus estava ali para um propósito: estabelecer ensinamentos sobre o reino, sobre a eternidade, sobre a vontade de Deus na vida daquela família. Maria deu atenção. Marta estava preocupada em dar o seu melhor. Só que Maria estava focada em receber o melhor. Tem momentos que nós precisamos dar, mas nós precisamos priorar o receber. E receber o que vem de Deus. Receber o que Deus tem para nos dar. E Deus tem tantas coisas para nos dar. O Senhor fala de tesouros encobertos. O Senhor fala de riquezas escondidas. Isso não é algo natural, físico, dinheiro. São coisas que é necessário querer, é necessário estar disposto a buscar. E Ele diz que quem procura, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Ó, tanta coisa simples, tanta coisa muito simples. E a gente nessa vida agitada, descabelada, descontrolada. Só uma coisa necessária: e neste momento, para esta igreja, você vai dar um passo em resposta a esta palavra, não a minha, a esta palavra, de que você está decidido a fazer uma escolha na tua vida. A atitude de Marta ou de Maria? Marta eu já sou, eu estou falando de mim, mas eu preciso ter a atitude de Maria. E nós já vamos encerrar, mas eu quero chamar você aqui na frente, aqui no altar, para que nós possamos orar, encerrando. Eu quero estar ungindo cada um de vocês ao som desta canção.